Qual foi o desenho mais difícil que eu já fiz? Perguntaram pra mim que eu vou fazer umas considerações a esse respeito. Faz um tempinho que eu não falo isso, né? Sabe por quê? Porque eu dei um tempo no quadro dos Quick Tips. Tá tendo menos. Porque os Quick Tips estavam ficando meio long tips, tava falando demais e acabou virando debate desenhista. E, enfim, mas às vezes é bom, né? Porque às vezes vem umas perguntas que acho que vale a pena comentar. Mas enfim. Essa é a sua primeira vez que seja muito bem-vindo. Thiago Spack, desenho escolhido professor de artes. Dou aula há mais de 10 anos. Tem aqui os links na descrição pra você conhecer minha editora, minha loja e tudo, etc. Enfim. O desenho mais difícil que eu já fiz, mais difícil, talvez eu diria desafiador, mas no bom sentido, tá? Desafiador no bom sentido. Como é o desenho no singular, então eu vou colocar aqui o mapa que eu fiz pro parque de diversões Play Center. Sabia, Gui? Sabia dessa? Lembra do Play Center, das noites do terror? No terror acho que você lembra, né? Acho que tem hoje ainda, né? Isso mesmo, eles mudaram. Mas antes era do Play Center, o parque de diversões aqui de São Paulo, bem conhecido, bem famoso, né? E o último mapa que circulou, né? Hoje o Play Center infelizmente, né, encerrou as atividades, mas o último mapa que circulou foi Tiagones aqui que ilustrou, cara. Né, eu ilustrei esse mapa, me contrataram para fazer esse desenho do mapa. A ideia era ele ser um mapa com acabamento parecido com os resorts da Disney, e principalmente eles queriam que o mapa ele fosse exatamente igual os brinquedos, né? Porque nos mapas anteriores eles eram mais lúdicos. Então, tem uma montanha-russa, tem um desenho de uma montanha-russa, mas não era exatamente a montanha-russa que tinha lá. Era só para situar. Lá eles me fizeram ilustrar exatamente como era cada brinquedo, né? O jeito do parque. Não, assim, ao ponto de ter uma escala milimétrica. Loucura, né? Mas o suficiente para você ter pelo menos uma proporção certa de um brinquedo pro outro. Porque, por exemplo, né, tinha um Splash ali, ele era super grande, assim, ele pegava um corredorzão do parque, assim, uma boa parte, tanto que ao redor ele tinha outros brinquedos, mas no mapa mais lúdico ele não tinha a mesma proporção, era só um indicativo. Então foi bem desafiador nesse sentido, e eu vou tocar aqui para vocês um pouco das etapas, né, Gui? O Gui vai colocar as imagens para vocês verem como foi um pouquinho desse processo. Então, gente, o desafio desse desenho foi, primeiro, que eles queriam que fosse bem fiel ao que era o parque na época, né? Então, não só em questão da dimensão, né? Até para representar a área onde estava o estacionamento, o local de entrada, mas o design dos brinquedos e mais ou menos a proporção de um para outro. Não chegou a me passar uma planta em escala perfeita, não chegou a esse ponto, mas que pelo menos o brinquedo respectivo tivesse a devida aparência semelhante ao que ele era com o mapa. Para isso, né, eu teria que visitar o parque num horário em que, obviamente, não estivesse em atividade, para poder fotografar os brinquedos, pegar os detalhes, fazer uma série de anotações para eu entender como é cada um deles, detalhes ali da fachada, da cara deles, tudo para eu poder ilustrar e representar no mapa. Gente, como assim era um desenho assim, com muitos detalhes, era coisinha pequena, na época eu não tinha esse cara aqui, né? Muita coisa que eu trabalhava ainda não existia, então eu desenhei o esboço dele na mão. Sim, eu fiz num papel, se não me engano, num A1. Eu tenho guardado esse original até hoje que eu fiz. Pelo menos a construção básica do esboço eu fiz na mão. Então tem uma foto aí de eu desenhando esse mapa, baseando-me nas fotos. Claro que a primeira etapa foi fazer um esboço geral, pelo menos para definir ali a angulação do mapa, mais ou menos a disposição das coisas, bem aquele esboço solto, jogado assim. Uma vez que eles aprovaram esse esboço, foi aí que eu comecei a fazer o desenho em definitivo, para representar ali o jeito da montanha-russa, da Casa do Terror, enfim, todos os brinquedos que tinham ali, né? Alguns detalhes eu deixei para fazer diretamente no digital, né? Por exemplo, a árvore, né? Os trilhos da montanha-russa, coisa assim, mas alguns outros que era mais assim, casinha, né? O jeito do brinquedo, com o design ali, eu fui ali desenhando no braço, né? Para fazer como se fosse a etapa de arte final depois digitalmente. Eu tive mais ou menos uns 3 meses para fazer esse desenho, 2 meses e meio para 3 meses, né? Porque precisou de muitas visitas ao parque. Quando eu mandava o desenho, não era só um cara que aprovava, eram várias outras pessoas também. Todo o time ali do parque olhava para ver se
era o que eles queriam mesmo, tá? Então foi um trabalho assim que o método de fazer ele foi muito bem estipulado no princípio, né, no contrato. Celulares da época, as fotos eram de resolução super baixa, né? Então eu ia com a minha câmera, aquelas quadradinhas, né? Todo mundo teve essas câmeras. Eu ia no parque ali, tirava a foto. Precisei voltar lá mais de uma vez, porque eu via que passava às vezes alguns detalhes que me dava dúvida com relação ali à proporção do brinquedo, posicionamento e tal. Cara, eu não reparei nisso na hora que eu fui lá. E só quando eu fui desenhar é que de fato me deu a dúvida. Esse brinquedo ele tá mais ou menos alinhado com isso, tal. Inclusive, até os quiosques de alimentação eles me pediram para representar, né? Alguns, pelo menos não todos, pediram representar. Uma das vantagens é que a praça de alimentação ele tinha um grande toldo, então pediram para eu colocar um toldo, não preciso redesenhar cada marquinha ali, também não chegou a tanto, né? Mas a área ali, toda a praça de alimentação estava bem representada. Se eu não me engano, tinha até a vaquinha da Cal Parade. Na época tinha uma vaquinha dessas dentro do parque, pediram para eu incluir ali depois. Eu lembro de eu entrando no meio das montanhas-russas, nas roller coaster, né, na parte interna. Você andou de montanha-russa, aí você fica olhando o miolo ali, que tem um monte de mato e tal, né, aí você fica pensando se cai o boné, alguma coisa ali, como é que vai para pegar. Então, eu entrei no meio da montanha-russa ali para entender como era ali o percurso, tá? A montanha-russa que você vai ver no mapa finalizado, o percurso dela é exatamente como era no brinquedo real, tá? As voltas que ela dava, onde tinha o looping, onde tinha o rotatória, descida, subida, o número, assim, nada era lúdico, foi exatamente como era o jeito do brinquedo, tá? Até algumas partezinhas de onde dava para organizar a fila, alguns brinquedos a gente colocou também. Uma vez que eu terminei o desenho no papel, nessa etapa, eu não tinha um scanner no tamanho de um A1, obviamente. Eu tive que ir numa gráfica, nessas que imprimem aí, plotter, mapa, essas coisas, e paguei para escanear aquele mapa, porque não ia dar para escanear no A4. Hoje eu tenho um scanner A3 aqui, né? Mas na época eu só tinha um A4, eu ia esmagar todo o papel e não. Aí eu consegui escanear ali no lugar, paguei pelo scan, né? Depois eu guardei o desenho enrolado ali e deixei, né, guardado. Aí tinha o arquivo digital. E aí eu fui no Photoshop, né, coloquei aí na layer e comecei a fazer o trabalho de arte final a partir deste desenho, né? Uma resolução já alta, tudo mais. Traço, cor base, tudo, mas muito do detalhamento foi sendo incluído depois, né? O jeito da pintura, que era para ser parecida com o mapa da Disney, alguns detalhes de texto, né? Que tem brinquedo que aparece o nome do brinquedo estampado, algumas coisas assim, eles me passaram e eu coloquei lá. Tinha também umas bandeirinhas que ficavam na rua, era um detalhe a mais que também me lembraram depois disso. Falei, não, eu coloco, não tem problema, já que esse mapa é para ser tão detalhado e cheio de coisa. Bom, e passando esses detalhes fui incluindo. Eu só, obviamente, isso não posso, digamos, alterar o layout dos brinquedos, né? Porque isso aí deu um baita de um trabalho para fazer, mas detalhes menores pediram para colocar banquinho, dá para colocar umas latinhas de lixo espalhadas aí, dá, coloco ali, fui pondo, tal. E aí foram dias e dias desenhando. Pessoal, cada casinha dessa, cada detalhe ali, dava um zoom, eu ficava ali fazendo a pintura, fazendo o detalhe. Então aí quando você dá um zoom out, ele fica pequenininho e cheio de detalhe. Mas eu trabalhei dando zoom na área ali, né, e dando as pinceladinhas digitais. Na época eu não tinha uma mesa de display dessa, então eu fiz tudo na periférica ali, né, para ilustrar o negócio. E foram assim, longos e longos dias ilustrando esse mapa, né, até chegar ao processo final. Então, vocês estão vendo aí todas as etapas, né, da produção desse mapa, né, tem foto também de como foi impresso no panfleto, aí, né, o folheto, né, era um mapa que eles distribuíam para os visitantes quando entravam ali. E eu terminei exatamente no dia que eles, né, tinha combinado, tá aqui, ó, o prazo é tanto, beleza, tá aqui, tá entregue, né, o mapa ali. Chegaram a pedir um outro acréscimo ali do mapa, logicamente nada complexo, né, que normal, tá? Pedi uma outra coisinha antes de finalizar, e eu mandei para eles ali o mapa. Uma época era 2013, se eu não me engano, mais ou menos o ano, então ainda não tinha essa coisa toda de Instagram, tudo. Facebook tinha, ele era bem forte na época, o canal acho que estava começando nessa época, e foi um trabalho bem desafiador, deu
demorou para ficar pronto, mas olha, é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito também. Ilustrar o mapa de um parque, acho que é um negócio que eu como ilustrador me senti muito bem, muito feliz. Inclusive, não sei se a pessoa que me contratou, né, que foi o responsável aí, o Caio, tá vendo esse vídeo de repente aí, mas se você tiver, Caio, muito obrigado pela oportunidade, tá? Obrigado mesmo, é um trabalho que eu guardo comigo até hoje, né? Foi uma honra muito grande para mim ter feito esse trabalho e o mapa foi distribuído. Eu lembro que eles colocaram nas mídias sociais, fiquei acompanhando tudo e tal, então é um trabalho que eu guardei no meu portfólio, né? Algum tempo depois o parque ele encerrou suas atividades, né? Tendo aí fechado todo o ciclo de uma longa história do Play Center, né, com um mapa desenhado pelo Thiago Spiker. Então ficou aí como último quem foi no parque nessa época e guardou o mapa, né, talvez tenha aí o mapa que eu fiz, né, eu tenho uma cópia só desse mapa do impresso comigo aqui que eu peguei depois lá, né, mas é um trabalho que eu guardo no meu portfólio até hoje, que eu mostro com muito orgulho, porque além de ter exigido muito de mim como ilustrador, né, não só na parte lúdica, mas de questão de medida, de enxergar a proporção, né, ter um acabamento legal, eu fiquei feliz que de fato eu dei conta de fazer isso, essa ilustração que tinha uma importância muito grande ali para um momento, né, do parque de diversões, né, e deu tudo certo. Então, acho que esse foi o trabalho mais difícil que eu fiz em questão de complexidade, tempo e tudo mais, né? Existem outros trabalhos também complexos, mas aí não foi um desenho, né? Foram vários dentro do mesmo serviço. Como a pergunta era qual foi o desenho no singular, então eu coloco o mapa do Play Center. Beleza? E você conhecia, né, o parque, o Play Center? De repente será que você tem esse mapa e você foi no parque nessa época? Comenta aqui, eu vou querer saber. Fico à disposição de vocês para mais perguntas. Escreve aqui, comentário, deixa like que é importante para ajudar aqui no vídeo. E a gente se fala aí nos próximos, beleza? Então, um abraço para vocês, estamos conversados. Por enquanto.